Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Se você é novo ou nova aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Dibo, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu trago casos aqui toda terça e sexta, casos criminais, crimes solucionados, crimes não solucionados, desaparecimentos misteriosos que ocorreram não somente nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Se vocês têm aqui alguma sugestão, por favor, sugiram e assim que eu puder, eu tentarei trazer o caso. Vamos ao caso de hoje. Essa é uma das histórias mais horríveis que eu já ouvi falar. É o caso de Judy Malonsky, que ocorreu em agosto de 2015. O ex-namorado dela, Michael Slager, jogou gasolina e colocou fogo enquanto ele estava abastecendo o carro. Eu acompanhei todo o julgamento dela, inteirinho, todo o depoimento dela, quando estava sendo colocado. Foi muito perturbador ter assistido aquelas imagens, as coisas com que ela falou, mas como eu falei, todo caso a gente merece respeito às vítimas, independente da situação em que elas estiveram. Eu sei que às vezes as pessoas dizem, mas você se colocou nesta posição, por isso aconteceu com você. O vídeo, ele tem a intenção de nos alertar para que a gente não caia nos mesmos erros que outras pessoas caíram, mas nem por isso nós temos o direito de julgar as atitudes das vítimas e o que acabou ocorrendo, talvez por estarem confiando demais na pessoa que estava, por não terem tomado uma decisão acertada. Então nos comentários sejam gentis com a Judy, que foi uma mulher que sofreu muito. Ela nasceu em 26 de agosto de 1983 em Ohio, aqui nos Estados Unidos, filha de Bonnie Bosey e de Thomas Hensel. Ela tem um irmão, Patrick, e uma irmã, Danielle. Ela era muito próxima de todos eles, ela era uma mulher linda, participou de vários concursos de beleza e chegou a ganhar o título de Miss Albany, Nova York. Todos disseram que ela era tão linda, não somente por fora, mas também por dentro. A Judy se casou com um homem chamado Ron, e juntos deram boas-vindas a duas crianças, a Kaylin, que nasceu em 12 de março de 2004, e Madison, que nasceu em setembro de 2007. O seu relacionamento com Ron terminou porque ele a traiu. Aos 21 anos de idade, vou voltar aqui um pouquinho na história dela, ela foi diagnosticada com câncer de ovário, ela venceu a doença, mas em abril de 2006 o câncer voltou e ela teve que passar por mais uma cirurgia invasiva, e ela venceu contra o câncer uma vez mais. Só que naquela época ela acabou sendo medicada por opioides que causam dependência. Mas depois de receber o tratamento em um centro de reabilitação particular, ela conseguiu superar a dependência química. Ela graduou-se em educação na Ohio State University e 9 anos se passaram e ela estava bem. Então, em abril de 2015, ela começou um novo relacionamento com alguém que ela se reconectou online, alguém que ela conhecia do passado. Michael William Slager e Judy, eles não eram estranhos. Como eu falei, eles tinham algumas conexões anteriores. O Michael conhecia o ex-marido da Judy e eles tinham alguns amigos em comum até por um certo período de tempo. Mas eles ficaram aí sem contato, meio que se perderam e voltaram a reencontrar online. O Michael tomou a iniciativa de entrar em contato com a Judy, levando então à reconexão. A mãe da Judy não gostou do Michael de cara. A Judy era muito próxima de sua mãe e elas literalmente falavam tudo. Então a Judy começou a falar com a mãe dela sobre o Michael, que ele era controlador, que ele já tinha sido preso no passado, mas a Judy não sabia disso, então ela só contou para a mãe dela que ele era controlador, não que ele tivesse sido preso no passado. Isso veio à tona depois. Ele foi preso por violência doméstica e também foi condenado por abuso infantil, por fazer coisas impróprias com crianças. Tudo coisas que a Judy não sabia. Ao conviver com esse homem, ela caiu novamente no uso das substâncias ilícitas. Ele não usava, mas fornecia para ela. E ela passou 9 anos completamente sem usar nada, antes de se reconectar com esse homem. E eis que, quando ele entrou na vida dela, tudo foi ladeira abaixo. Em agosto de 2015, a Judy mostrou muita coragem ao decidir deixar a situação que ela estava vivendo, essa situação difícil, para trás, para pessoas que sofrem de dependência química, e ela escolheu então entrar em um programa de reabilitação em Ohio. Ela fez isso para lidar
com o vício e criar uma distância, de certa forma, entre ela e o Michael. Então, no dia 2 de agosto de 2015, o Michael concordou em levá-la a esse centro de reabilitação. No entanto, quando eles chegaram no centro de reabilitação, a Judy se sentiu um pouco ansiosa e ela queria comprar cigarros porque era permitido fumar cigarro no centro de reabilitação. Então, o Michael parou em um posto de gasolina. Antes de chegar ao posto de gasolina, o casal havia discutido um pouco no carro. Não se sabe, eu não consegui achar a causa da discussão entre eles. Então, eles foram para esse posto de gasolina comprar o cigarro. A Judge desceu do carro e ele entrou para comprar. E ela estava andando, sabe? Tá ansiosa, ela sabia que ela ia entrar na clínica. Para quem já passou por dependência química, deve saber, não é uma coisa fácil de se passar e de passar por isso. Então ela estava ansiosa, ao mesmo tempo que queria ir, sabia que era um período longo e tinha que vencer este vício. E ela estava andando para cima e para baixo no posto de gasolina. E acontece que ela ficou andando e ela foi parar nos fundos do posto de gasolina. Só que aí o Michael saiu, abriu a porta, cadê a Jodie? Não tá aqui, ele já ficou bravo, já tinham discutido do carro anteriormente. Aí ele ficou muito bravo com ela, ele deu uma volta e achou a Jodie atrás do posto de gasolina, andando pra lá e pra cá. E começou uma discussão horrorosa entre eles, que ele falando pra ela, por que você não tava lá, blá blá blá, aquela coisa era toda. Sei que a conversa meio que se esquentou ali, né? Aí ela tava com um copo de água na mão, uma garrafa de água, né? E ela pegou e jogou a água nele. Essa foi a descrição do que ela deu. E aí, simplesmente, o que ele fez? Ele saiu da caminhonete, ele pegou um galão de gasolina e despejou a gasolina nela. E ele pegou um isqueiro, aproximou-se da Judge e ateou fogo. As testemunhas prontamente ligaram para o serviço de emergência, enquanto o Michael apenas olhava a Judge em chamas. Ela foi socorrida e ela teve 90% do seu corpo queimado. Ela perdeu 2 dedos, as orelhas. As fotos são chocantes. Eu estou colocando aqui algumas delas. Tem fotos piores ainda se vocês fizerem uma busca na internet. Mas para não chocar, colocando umas aqui, tá? Mas preciso colocar algumas fotos para vocês verem, entenderem, né, a extensão deste caso. Ela passou meses em coma no hospital, coma induzido, né? Mas ninguém esperava que ela sobrevivesse. O Michael disse à polícia que ele estava enchendo o tanque e a gasolina espirrou acidentalmente e pegou fogo nela quando ela usou o isqueiro para acender o cigarro. Porém, a polícia não estava caindo nessa história dele e eventualmente, porque tinha umas câmeras que provavam que ele já tinha abastecido o carro, e eventualmente admitiu depois, né, que ele deliberadamente jogou gasolina nela. Mas ele disse que ele não ateou fogo. Ela estava encharcada de gasolina e ele ofereceu-se para acender o cigarro dela. E aí ela acabou pegando fogo. Gente, quem vai acender um cigarro em uma pessoa que está encharcada de gasolina? O que o Michael mal sabia é que tudo isso estava em vídeo. E claramente as câmeras mostraram o que realmente aconteceu. Depois que os detetives obtiveram, né, as filmagens de câmeras, né, de um banco próximo que conseguiu pegar exatamente a parte atrás do posto de gasolina. Os investigadores foram para o hospital onde a Judge estava e eles assistiram à filmagem pela primeira vez juntos. Todos ficaram horrorizados com o que tinham acabado de ver nas filmagens. Queimaduras de 3º, 4º grau, tudo que é tipo de queimadura, com uma situação incrivelmente assustadora. E uma enfermeira entrou em contato com a mãe da Judge e informou o que houve com a filha dela. Ela mal sabia que a Judge e o Michael haviam tido a discussão e que ele havia ateado fogo nela. Só disseram que era uma emergência, um acidente, ela precisava ir para lá. Quando ela chegou lá, ela ficou horrorizada, ela ficou sabendo que a filha dela tinha sido entubada, que não tinha chance de sobrevivência. E acontece que naquele momento o Michael começou a ser questionado pelas autoridades e ele resolveu mudar a história. Primeiramente, ele disse que ele não tinha nada com isso. Depois, ele disse que acidentalmente espirrou uma gasolina nela, ele foi acender o cigarro. E agora, depois, ele estava dizendo que ele não fez nada. Ou seja, ele conseguiu mudar a história dele 3 vezes para a polícia. E isso complica muito a situação para ele, porque se você não consegue manter a mesma mentira, claro que eles não vão acreditar. Ele mudava, ele ia e vinha. Gente, eu sempre digo aqui no canal, mentira é diferente, a mentira muda. Vai de acordo com o que estão te acusando, você vai ali junto com ela. E foi o que aconteceu com ele.
Só que a polícia, quando chegou ao hospital, eles sabiam que o caso dela era grave e tal, mas imaginaram que talvez poderiam interrogá-la, mas não pôde. Imediatamente ela já teve que ser entubada, depois foi colocada em coma-induzido. E aí, a condição que a Judy estava era tenebrosa, e a irmã da Judy estava no corredor e começou, gente, a vomitar quando ela viu a irmã dela naquela situação. Para ela foi uma coisa terrível. Os detetives estavam preocupados que ela não iria sobreviver, então eles não teriam um depoimento dela, exatamente o que aconteceu. Mas ela era uma mulher persistente, havia vencido já o câncer 2 vezes. E uma vez mais ela estava determinada a sobreviver. E ela acabou sobrevivendo por um tempo. Ela foi tirada do coma induzido e o detetive então pôde interrogá-la e perguntou se ela derramou gasolina nela mesmo. Ela disse que não, ela só balançou a cabeça. Então ele perguntou se o Michael derramou a gasolina nela e ela balançou a cabeça que sim. Então isso deu aos detetives a indicação de que eles precisavam para prosseguir com a investigação ainda mais agora, que pelo menos ela já está acordada e está dizendo que foi ele. Só que como ela passou muito tempo no hospital, foram meses, né? Ela teve 7 paradas cardíacas, pra vocês terem ideia. Ela também teve que lutar com várias infecções. Ela tinha feridas gigantes abertas nas costas, nas nádegas. Ela estava muito fraca para deitar de bruços. Então foi tudo muito terrível. Durante a cirurgia, quando fizeram depois a troca dos curativos para a queimadura, ela disse que foi algo angustiante para ela, mas era algo que ela tinha que suportar porque ela queria sobreviver, ela queria ver o Michael condenado pelo que ele fez para ela. E muitos enxertos de pele e procedimentos reconstrutivos foram feitos nela, mas infelizmente algumas dessas cirurgias não saíram como planejado. Ela também perdeu a capacidade de falar. Quando ela falava, ela sussurrava, isso no começo, devido aos danos extensos que houve na traqueia, porque ela acabou inalando a gasolina também. A sua capacidade de se mover estava totalmente limitada, causando intensa dor toda vez que ela tentava se mover. Mas ela mostrou, gente, uma resiliência incrível, uma determinação que a justiça fosse feita. Eu assisti aquela mulher depondo ela depois através de câmeras, né? Enquanto ela estava indo no hospital para o juiz, foi algo terrível de assistir. O Michael, como eu falei, ele tinha sido preso, processado por tudo isso e quando na corte foi o julgamento, foi mostrado o momento que ele ateou o fogo nela. A imagem não é muito clara, mas eles sabiam que era ele e ela. Vocês podem ver pelo vídeo aí do lado esquerdo, mas tem umas chamas aí subindo. Era exatamente o momento que as chamas estavam consumindo o corpo dela. O Michael não fez nada, nada. Já era brutal o que ele fez. Agora, assistir a pessoa passando por aquilo, poderia ter 1 minuto de arrependimento e tentar apagar? Não. Ficou lá, de braços cruzados, olhando tudo. Então, o crime dele, naquela época, ela ainda estava viva, então ele foi acusado de um incêndio criminoso agravado por algumas circunstâncias. E ele, obviamente, uma vez mais se declarou inocente perante o juiz. A promotoria não sabia se a Judy também sobreviveria até o julgamento dela. E disseram que quando a Judy se viu no espelho pela primeira vez, isso aconteceu 2 meses após o incidente, vamos dizer assim. E ela jurou para todos ali da família que tudo que pudesse fazer para ajudar outras mulheres passando em condições como a que ela se encontrava, ela faria. E ela encontraria uma maneira de mudar as leis sobre esse tipo de crime. Apesar da sua saúde estar ali em declínio, ela permaneceu decidida em falar tudo o que ocorreu com ela, as memórias vívidas dos eventos gravados na mente dela. O advogado de defesa do Michael, tentando pintar o Michael, seu cliente, como um homem que sempre se preocupou com a Judy, que ele jamais teria ateado fogo nela. Então ele resolveu fazer o quê? Difamar o caráter dela, dizendo que ela poderia estar sob efeitos de entorpecentes, que a gasolina espirrou nela por acaso e ela acendeu o fogo. Mas ela foi firme na convicção dela de testemunhar contra o Michael. Ela tinha lembrança de tudo que havia ocorrido. No dia da sentença,
ele mudou a declaração dele. Provavelmente o advogado conversando com ele e tal, então ele resolveu aceitar essas acusações contra ele. E ele não iria contestar. Então ali ele recebeu naquele dia uma punição de 11 anos, que eu achei baixíssima. Mas essa punição foi alterada depois com o que aconteceu. Mas vamos continuar aqui um pouquinho ainda nessa decisão dos 11 anos. O juiz estava revoltado com toda a situação porque ele disse que a pena máxima que a lei permitia, e ele disse para o promotor que ele culpava, o juiz dizendo que ele culpava os legisladores por terem uma lei tão fraca e por não poder sentenciá-lo por mais tempo. Então era uma das coisas que a Judy queria brigar, que essas leis fossem aumentadas. As contas médicas da Judy estavam em milhões de dólares naquela altura. Enquanto ela estava na cama do hospital, ela estava lá tentando, junto com alguns legisladores, mudar a lei. E a Lei Judy, foi criada a Lei Judy, aumentou a pena máxima para agressores de 5 a 20 anos para pessoas que intencionalmente desfiguraram outra pessoa. Mas, infelizmente, a lei não seria retroativa, ou seja, não poderia aplicar ao caso dela, mas dos casos dali em diante, que foi até uma conquista, porque a lei máxima aplicava 10 anos e com a lei nova a máxima seria de 20 anos. Mas ainda assim, ela continuou a lutar para sobreviver tudo aquilo que havia ocorrido com ela. A filha mais velha dela, de 13 anos, enquanto ela estava no hospital, a filha dela foi convidada para ir na bancada lá dos senadores do plenário para falar sobre a lei da Judy. E com apenas 13 anos de idade e a sua mãe ainda no hospital, ela disse que o homem que desfigurou a mãe dela pegou apenas 11 anos de pena. Só que a mãe dela foi condenada à prisão perpétua porque ela teria que viver daquela forma desfigurada. E ela também disse que também era uma prisão perpétua para elas, e que quando ele saísse da cadeia, ela teria apenas 22 anos de idade. E ninguém saberia se ele não iria machucar alguém novamente, ou talvez até ela. Mas infelizmente, mesmo com seu espírito de guerreira, o seu corpo começou a ceder e o promotor sabia que ela já estava prestes a falecer. A promotoria perguntou se ela poderia testemunhar sobre seu próprio homicídio. É algo que nunca tinha ocorrido, porque ela ainda estava viva. Não se esqueçam, ele já foi condenado, ele já recebeu a pena de 11 anos. Como o promotor sabia que ela estava prestes a falecer, ele resolveu fazer algo, como eu falei, inusitado nos Estados Unidos. A pessoa testemunhar o seu próprio assassinato. Em Ohio, não há uma regra criminal no que diz respeito à preservação do testemunho de alguém que está vivo. E essa pessoa testemunhará o seu próprio assassinato. Então não tinha. Então não tendo ali, havia uma brecha para a interpretação do juiz. Então o que eles fizeram? O juiz aceitou. Ela iria testemunhar o próprio assassinato. E ali começou-se tudo novamente. Ela depois novamente por vídeo, só que tinha que parar o vídeo várias vezes para ela poder tomar os analgésicos que a mantinham confortável, para ela poder estar lúcida o suficiente para que ela pudesse falar, porque os medicamentos que ela estava tomando eram todos à base de opiáceos e vocês sabem que são remédios que deixam a pessoa ali meio confusa às vezes. Então ela não poderia estar usando opiáceos no momento que ela estivesse fazendo as declarações. E a única coisa que ajudava na dor era tomar esses remédios. Mas ela fez a brava decisão que ela iria testemunhar sem tomar os remédios. Imagina a dor que ela não estava sentindo. E ela precisava desses medicamentos fortes. Mas aí ela disse que ela estava disposta a estar 100% lúcida para depor, para que ninguém depois viesse dizer, olha, naquele dia no hospital, quando ela testemunhou, estava cheia de opiáceos, cheia de morfina, cheio disso e daquilo, alterou totalmente a mente dela. Para que nunca houvesse isso, ela estava totalmente lúcida. O dia chegou. 1 ano e meio após o incidente, a Judy descreveu com firmeza todos os eventos que ocorreram naquele dia fatídico.
Ela revelou que o Michael a estava levando para a clínica de reabilitação, onde ela deveria ingressar para melhorar a si mesma do vício que ela tinha de entorpecentes. No entanto, ela tomou uma decisão espontânea de adiar sua admissão naquele dia, naquele momento particular. E foi aí que ela disse antes também que ela queria conversar com a família dela, com a mãe dela, com as filhas dela e tal. E ela expressou esse desejo de que ela queria se comprometer totalmente com o centro de reabilitação. Só que aí que eles fizeram parar no posto de gasolina, como eu contei tudo a história antes, para comprar cigarro, tal, tal. E basicamente ela repetiu a mesma história. Que ele entrou, ela ficou no carro, depois ela começou a andar, tal. O Michael saiu, não a viu, ficou muito bravo, localizou-a atrás do posto de gasolina, estacionou ao lado dela, exigindo que ela voltasse para a caminhonete. Ele saiu do carro, os dois começaram ali uma briga, uma discussão. Ela admitiu que ela jogou um copo de refrigerante nele. No começo eu tinha entendido que seria água, mas não sei por que aqui foi mudado para refrigerante. Eu acho que não altera também isso. Aí fez com que, claro, isso respingasse no Michael. Então ele foi lá, pegou o carro dele, né, que tinha o gasão de gasolina, e sem hesitação jogou a gasolina nela. E ela gritava, pedia socorro, e ele ficou lá olhando impassível, não fez nada para salvá-la. A gasolina também, como eu falei antes, havia descido pela garganta dela. Ela disse que ela tinha certeza que ela iria morrer. E ela pediu a Jesus que a perdoasse por todos os pecados e que ele cuidasse das filhas dela. Ela disse que depois disso ela não viu mais nada e acordou no hospital muitas e muitas semanas depois. O depoimento dela perante ao juiz foi emocionante, mas infelizmente, em 27 de junho de 2017, a Judy faleceu. A Judy sucumbiu aos ferimentos. Então o Michael foi acusado de ter tirado a vida dela. Então, durante o depoimento que a Judy havia feito, ela foi questionada, caso fosse o resultado desejado, se ela viesse a sucumbir devido aos ferimentos. Ela expressou que, se isso ocorresse, ela queria que o Michael fosse acusado e condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Em 5 de julho de 2017, após o juiz colocar a gravação dela, do caso dela, e depois houve a informação do falecimento dela, e o Michael acabou depois pegando a prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Como eu falei antes, a Lei Judy foi aprovada em 7 de setembro de 2017, que aumentou a pena para alguém que ficasse desfigurado de 10 para 20 anos. Foram 2 anos de luta dela ali para tentar sobreviver, mas infelizmente sucumbiu aos ferimentos. As suas filhas hoje são 2 adolescentes lindas, eram adolescentes, eu digo, agora já são umas jovens adultas, vamos dizer assim. Elas lutaram muito pela aprovação da lei que recebeu o nome da mãe dela, e graças a isso, pessoas que foram condenadas passaram a ter penas mais severas, e hoje são 2 meninas lindas que continuam contando a história delas para quem quiser ouvir, que a mãe dela foi vítima deste ato tão abominável. E aqui algumas coisas que nós devemos aprender com acontecimentos quando nós estamos lidando com pessoas que são violentas. O momento mais difícil de uma pessoa, que ela corre mais risco, é o momento que ela decide que ela não quer mais ficar com a pessoa, e esse é um dos momentos de maior ira. Então, por isso que eu sempre digo, se você também quer terminar com alguém e você sabe que essa pessoa tem problemas de temperamento, não faça. Você vai dizer, mas eu vou fazer por texto, mensagem de texto, telefone, que seja. Eu mesmo dava um perdido, nem me dava o trabalho de falar uma coisa dessa, tá? Mas, cada um. Mas se você está diante de uma pessoa que tem um comportamento como esse homem, não faça nada que possa colocá-la ainda mais em perigo, tipo, tendo uma discussão. Não estamos aqui imputando culpa à vítima, viu, gente? Já deixei isso bem claro desde o começo, mas para aprendermos com o vídeo. Para não estarmos diante de pessoas como este homem, esse monstro. Então, vocês sabem que estão diante de uma pessoa assim? Não fique num relacionamento desse. Por favor, saia hoje. Eu sempre digo, não tem o dia de amanhã. O dia é hoje, para que você não possa ser mais uma Judy na mão de mais um Michael. Então, se você está passando por uma situação, você vai dizer, mas eu não sofro violência física.
Abuso psicológico também é abuso e ele pode escalar num piscar de olhos. Então não se contente com promessas de mudança. Você precisa cuidar de você e você é a única pessoa responsável por isso. Então, vamos aprender com o caso da Judy. Eu sinto muitíssimo pelo ocorrido com ela. Não foi culpa dela o que ocorreu, a culpa é dele que foi o perpetrador. Ela foi mais uma vítima da violência doméstica. Mas que nós possamos saber que há sempre uma saída, e a primeira delas é jamais ficar um dia sequer na presença de homens controladores, de pessoas que estão te abusando psicologicamente. Muitas pessoas vão ficando porque não tem abuso físico e mal sabem elas. A Judy não sofria violência física por parte do Michael, mas a primeira vez que ela sofreu, deu no que deu. Ele era controlador? Era. Ele tinha um comportamento meio errático, violento? Tinha. E olha como tudo aconteceu. Então esse é o caso de hoje. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham da pena imposta pela nova lei, eu digo, mínimo de 5 anos, máximo de 20, quando a pessoa se ficar desfigurada. Eu ainda acho pouco. Sabe por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, uma pessoa faz tráfico de entorpecentes, ela pode pegar prisão perpétua. Se você pode pegar prisão perpétua por tráfico de entorpecentes, se você desfigura uma pessoa, mesmo que ela viva, você desfigurou essa pessoa, você só vai pagar 20 anos? Quer dizer, a pessoa que desfigurou você, a índole dele é melhor do que o que estava traficando entorpecentes, porque ele pegou prisão perpétua? Eu, na minha opinião, a sentença é baixa, deveria ser prisão perpétua, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve também.